Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, a você que gosta da nossa programação. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Viver Bem, que fala de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, comportamento. Todos os sábados uma nova temática, então, trazendo informações com os nossos especialistas para você que nos acompanha de todo o estado de Rondônia ou também através da internet. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, bem curioso. A síndrome de Tourette, que é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais. E é um tema que está em alta depois de um participante de reality show falar que sofre do transtorno. Então, hoje vamos entender mais a fundo sobre este tema, que ainda tem causas desconhecidas. E para nos explicar mais sobre este assunto, a gente convidou a doutora Aline Canaves, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Oi, seja Renata, bem-vinda. bom dia a todos do Viver Bem, bom dia. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Um pouco novo pra gente o assunto, na verdade. Eu acho que a gente nunca falou sobre este tema, assim, eu nunca percebi em algum momento, determinado momento, que ele estivesse em alta. Que síndrome é essa, doutora? Bem, a síndrome de Tourette, como você bem falou, ela é um transtorno neuropsiquiátrico que tem a ver com tiques. A gente vai falar um pouquinho mais o que seriam esses tiques, porque no dia a dia a palavra até tique já é usada corriqueiramente para poder determinar algumas manias, como passar a mão no cabelo. Então acho que é interessante até a gente distinguir o que realmente é um tique da síndrome de Tourette, um tique do dia a dia. Mas eu achei interessante a gente num reality show ter esse tema, porque quando a pessoa sofre de Tourette, ela tem um estigma muito importante, uma autoestima social também prejudicada. Acho interessante a gente poder falar disso nesse momento. Vamos sentar então para a gente ficar mais à vontade para entender a síndrome. Tem causa definida, doutora? Sim, a síndrome de Tourette, ela tem uma origem neuropsiquiátrica, significa que tem uma alteração cerebral, que a gente chama de sistema límbico, que pode predispor a ter essa questão da síndrome de Tourette. Mas não existe exatamente um causador específico. É uma questão genética só dos pais e da mãe? Não exatamente. Eu posso ter pais que têm síndrome de Tourette e a criança não ter. Então, diz-se que é uma interação entre genética e meio ambiente, estilo de vida, que pode acabar desenvolvendo essa síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette, ela é uma questão neurológica ou psiquiátrica? Bem, ela é neuropsiquiátrica, que significa ambos. Por quê? Neurológica, porque, como a gente falou, tem sim um lugar específico do cérebro que parece estar relacionado com a causa da síndrome de Tourette. Então, tem um circuito cerebral estrutural que causa isso. Porém, o que realmente ativa isso são questões mais psiquiátricas, psicológicas. Então, a gente percebe que estresse, ansiedade, pacientes mais ansiosos vão estar mais predispostos a ter a síndrome de Tourette. Então, a gente chama, por isso, uma síndrome neuropsiquiátrica. É a junção das duas causas. Curioso. Quais são os principais tiques? Como é que a gente definiria esses tiques, doutora? Tá, então vamos lá. Primeiro, as pessoas podem ter tiques. Eu posso ter apenas algum tique motor, isso não significa que eu já tenha Tourette. É comum, principalmente os ansiosos e crianças, poderem ter algum tique quando enfrentam algum desafio, algo que lhe torna mais ansioso. O que transforma em síndrome de Tourette são tiques vocais, juntamente com tiques motores e coexistindo por mais de um ano. Quais são esses tipos de tiques? Podem ser tiques chamados simples ou complexos. Por exemplo, algo que é muito interessante, pode ter o tique vocal do tipo limpar garganta. Mas existem o que a gente chama de tique complexo. Então, é uma frase inteira. Então, ele pode ficar repetindo a mesma frase várias vezes. Por exemplo, não diz isso, não diz isso, não diz isso. E fica repetindo sem ele ter essa capacidade de controlar. E às vezes essa frase também tem conteúdo obscenos. Então podem ter palavrões, palavras mais com questões mais sexualizadas, que é o que a gente chama de coprolalia. Então acaba também causando muito constrangimento. Tem um filme até chamado Toque Toque que traz no personagem principal essa coprolalia.
Se eu fosse pensar, por exemplo, como se fosse uma mania que já, de certa forma, me causa algum constrangimento, algum transtorno e que eu não consigo controlá-la. Poderia pensar assim, mais ou menos? Basicamente isso. É que na psiquiatria, a mania a gente acaba significando outra coisa, mas é isso mesmo. No corriqueiro, a gente entende que mania são gestos que é típico da pessoa e que ela sempre repete, Uma criança que chupa dedo, por exemplo, não se encaixaria. Não se encaixaria porque esse chupar dedo, ele vem como um ato muitas vezes voluntário. Se eu peço para ela tirar o dedo da boca, ela consegue tirar. E geralmente esse dedo na boca traz conforto para a criança. Então, às vezes, ficar enrolando o cabelo, ficar pegando no lençol, chupar dedo, traz conforto? Não é tique, seria o que a gente chama de maneirismo. São atos que nos acalmam. É muito comum o ansioso ter o chacoalhar das pernas e fica, chacoalhando as pernas. Porém, ele percebe que aquilo não o angustia e quando ele precisa parar, ele para e tem um bom controle. O tique, ele geralmente, até na síndrome de Tourette para definir, antes de eu fazer o tique, eu tenho um sintoma chamado sintoma premonitório. O que é isso? Vem uma angústia, um mal-estar e que quando eu faço o tique, esse mal-estar cessa. Mas daqui a um tempo o mal-estar volta, eu faço o tique e ele cessa. E esse tique, ele é súbito e é constrangedor e eu não tenho controle. Então o tique, ele mais incomoda, envergonha do que acalma. Diferente do chupa-dedo, que geralmente acalma a criança. Mas eu imagino, né, doutora, que essa definição ela seja até bem complexa para a própria pessoa, o indivíduo, notar que ele necessita de ajuda. Porque é difícil entrar ali num conceito de isso eu consigo controlar, não consigo ser mania, isso não é. Por exemplo, roer a unha. Tem gente que vai roer a unha e dá por uma questão de ansiedade e parece que aquilo só vai aliviar se roer a unha. É diferente de quem está fazendo ali simplesmente por um hábito bobo. Um mesmo comportamento em diferentes situações, diferentes estilos de pessoas, ele pode ser tique ou pode ser mania, de repente? Isso é até comum a gente ter essa dúvida até mesmo dentro de consultório. Então, alguns pacientes chegam com essa queixa e por um tempo a gente observa para poder realmente ver se é tique ou não. Mas existem algumas características clássicas que definem a mania, que seria o maneirismo, do tique. O tique geralmente são hábitos, são comportamentos súbitos, curtos e que são incontroláveis. Então, por exemplo, um bom tempo em que eu passo roendo unha não seria um tique porque é um ato que não é súbito e eu fico um tempo fazendo aquilo. Então, isso não é um tique. O tique seria talvez eu botar a mão no nariz e voltar, botar a mão no nariz e voltar, botar a mão no nariz e voltar, e repetidamente. Então, é súbito, como se ele fosse impelido a fazer aquilo, dura alguns segundos e volta. Então, essa é a característica clássica para definir tique e diferenciar de atos, como você está falando, de chupar dedo, roer unha, que são atos mais demorados, você se detém ali, fica pensando, trabalhando ansiedade. É basicamente isso, mas sim, é confuso. Até às vezes dentro do consultório a gente ter o discernimento correto. Síndrome de Tourette é o nosso assunto de hoje aqui do Viver Bem. A gente vai fazer uma pausa bem rápida. Você de casa, continue conosco para entender um pouquinho mais sobre o assunto. Já já a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, hoje falando da Síndrome de Tourette, recebendo a doutora Aline Canaves, que é psiquiatra, para a gente entender um pouquinho sobre este assunto que ganhou notoriedade através da participação de uma figura pública em um reality show. Bom, a gente conversava no bloco anterior, né, doutora, tentava definir a síndrome, né, quando ela passa de mania para algo incontrolável. A gente tem ali destaque na tela agora, quais seriam as principais características de repente? Então, sim, é como se fosse algo que eu não consigo controlar o meu corpo. Exatamente. É incontrolável e é angustiante e não é prazeroso. A exemplo de expressões. Exato, exatamente. Tem uma cantora chamada Billie Eilish, né, uma cantora estrangeira, onde ela também, durante alguns shows, faz essas expressões e depois assumiu ter o Tourette. Então, são expressões que são, às vezes, constrangedoras, são desconfortáveis e são quase que involuntárias.
Bom, a gente tem uma matéria da Record que conta a história do Bruno. Ele foi diagnosticado com a síndrome ainda na infância e toda a família, ele e toda a família sofreram muito com o diagnóstico. Então, hoje ele leva a vida com mais tranquilidade depois de ter superado várias situações de preconceito e a gente vai conhecer essa história agora. Jogo tênis também. Bruno tem 22 anos e um inacreditável bom humor para lidar com a síndrome de Tourette. Mostrar pra vocês porco livre com Tourette. Aprendam. Mas nem sempre foi fácil se manter assim, tão alto astral. Ele começou a desenvolver os tiques quando tinha 11 anos. Ele começou com uns movimentos abruptos, né, de pescoço. E passou 1 mês, 2 meses, conversando com um ou outro, falavam que era normal, né? Isso toda criança tem, tiques e tal. Mas quando passaram 4 meses, nós percebemos que estava continuando esses tiques. E aí nós fomos buscar auxílio médico. Bruno, então, foi diagnosticado com síndrome de Tourette. A primeira reação da mãe é: como que faz para curar, doutor? Aí, quando ele falou não tem cura, aí principalmente a mãe, ela baqueou, né? Tem tratamento e tal, e começamos a saga, né? Em busca de qualidade de vida para o Bruno. Eu sempre tenho uma esperança de um dia melhor. Então a gente procura um médico, a gente vai confiante naquilo. Então a esperança sempre está comigo, né? Eu tinha mania de mexer o pescoço, fazer para trás, virava. E aí com o tempo foram vindo uns mais fortes, né? E eu acho que o pior de todos é o vocálico, né? Que é o pior de todos. De lá pra cá, Bruno nunca mais se livrou dos movimentos involuntários. Motores ainda, tipo, dá pra entrar no lugar e a pessoa ainda passar despercebida, né? Mas o vocálico foi o mais complicado, que ele começou e começava a fazer os barulhos, aí a galera não entendia, aí eu falava, putz, né? Eu não sabia explicar o que eu tinha também, né? Então, restaurante já faz um tempo que eu não entro, shopping, lugares mais quietos, né? Tipo igreja, eu sempre frequentei, até os 11 anos eu sempre fui pra igreja com meus pais, e hoje já faz muito tempo que eu não vou, por conta dos tiques, né, que são barulhos, e eu, né, não me sentiria bem no meio das pessoas também, né. O desconhecimento sobre a síndrome de Tourette provoca vários tipos de problemas. Tinha um comando, aí eu parei, aí eu comecei a fazer os barulhos e mexer, e o polícia não entendeu, né. Aí, tipo, eu não sabia se eu tava bêbado, se tinha usado alguma coisa, e aí eu falei, não, eu tenho um problema, uma síndrome e tal. E eu ando no carro com laudo, né, do médico, pra explicar o que eu tenho. E, tipo, o policial não quis dar atenção, falou que ia guinchar meu carro, e começou a dar aquela série de problemas. Há 2 anos, Bruno descobriu uma maneira de se comunicar com o mundo. Criou um canal na internet para contar o dia a dia de um portador da síndrome de Tourette e tentar ajudar quem convive com o problema. Fui diagnosticado aos 12 anos. Eu quero mostrar para as pessoas que a gente tem a dificuldade, mas que dá para vencer. Hein? A garra de Bruno, a vontade de seguir em frente, é o maior orgulho da família. Quem vê o Bruno todo motivado, animando as pessoas, mas ninguém sabe por dentro, às vezes, como ele tá. É um orgulho, né? O Bruno, como a gente brinca, né? É um guerreiro e que merece vencer. Tá aí, através da história do Bruno, acho que a gente conseguiu entender bem, de fato, agora o que é a síndrome. E também, justamente com a gravidade da síndrome dele, né, doutora, que é bem perceptível, eu acredito que conviver em sociedade, quando não há um diagnóstico, quando não discute-se o assunto, é muito complexo, né? Porque de fora o outro vendo, que não sabe que aquilo é um problema, vai achar ali que é uma gracinha, vai vai fazer uma piada, mas aquela pessoa que tem a síndrome, ela sofre. Então, falar sobre o assunto é importante por isso, né? Muito. Ainda mais porque a síndrome de Tourette é uma doença que geralmente aparece na infância, geralmente a partir de 6 anos, mas o pico é aproximadamente aos 10 anos de idade, que é um momento em que você está formando o seu grupo social,
formando a sua identidade perante aos amigos, né, a sociedade, tanto da família, da escola. Então, é um momento de construção da autoestima e ela já chega de uma forma muito bagunçada, difícil, criticada. Então, assim, invariavelmente é comum síndrome de Tourette acarretar transtornos ansiosos, depressivos e até alguns outros transtornos psiquiátricos, também decorrente dessa convivência social com um ato ainda tão pouco conhecido e discutido. Por isso, eu comecei a nossa entrevista falando de quanto eu estou feliz de a gente poder estar falando sobre isso. Bom, antes da gente seguir com o assunto, quero dar uma dica para você de casa que está nos acompanhando aqui na telinha da SIC TV. Vamos falar de autoestima, de qualidade de vida, de se sentir mais bonita e de promoções para você cuidar de si mesmo. Olha só, eu estou falando do Salão Glamore. Cuide da sua beleza e do seu bem-estar no Salão Glamore. Lá você encontra serviços de clube escova, estética corporal e facial, alongamento de unhas, manicure e pedicure, spa dos pés e muito mais. Tem ofertas especiais para este mês, olha só. E agora a minha dica é aqui direto da Glamore Beleza e Bem-Estar, o lugar certo para você ficar ainda mais lindo. O atendimento é com hora marcada, escovas tratamento L'Oréal, alongamentos de unha, manicure comum e também tem spa dos pés. E ó, tem novidade, é isso, agora na Glamore tem estética como drenagem manual, pós-operatório, peeling íntimo, limpeza de pele, massagem relaxante, drenagem para gestante, acupuntura, liberação miofacial para você que pratica atividade física e enzimas. E claro que tem combos especiais para esse mês de fevereiro, né? Combo Team especial de volta às aulas, limpeza de pele secativa mais LED hidratação por R$ 149,00. Combo glamurosa de segunda a quinta com manicure, pedicure, hidratação e escova por apenas R$ 115,00. E o combo carnaval com manicure, pedicure, escova, hidratação L'Oréal, dreno modeladora mais manta térmica e trança simples por apenas R$ 249,00. O endereço e o telefone da Glamore Beleza e Bem-Estar tá aí na sua tela. E segue nas redes sociais também, @Glamore_PVH. E vem agora mesmo aproveitar e ficar ainda mais linda. Isso aí, faça uma visita ou agende o seu atendimento pelo WhatsApp, o 999874526. O Glamore fica localizado na rua Humberto Correia, 1565, no Jardim América, ao lado do Colégio Sapiens 2, tá? Fica a dica para você, aproveite as promoções do mês de fevereiro. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinho agora no programa. Já a gente volta a falar da síndrome de Tourette com a doutora Aline Canavês, que é psiquiatra. Você de casa, quer saber se existe tratamento para esta síndrome? Pausa rápida, daqui a pouco a gente está de volta. Já de volta com o nosso programa, já conhecemos histórias de pessoas que têm a síndrome. Mas, doutora, a gente percebeu no caso do Bruno, no bloco anterior, que a dele é bem intensa. Começou na infância, como você bem pontuou, que começa a aparecer na infância. Mas existe medicamentos, de repente, para controlar e essa pessoa ter um pouco mais de qualidade de vida? Sim, Renata. É por isso que a gente fala até que é um tratamento neuropsiquiátrico. Embora tenha uma origem neurológica, o tratamento acaba sendo com fármacos psiquiátricos, tanto antidepressivos, ansiolíticos e até antipsicóticos. E tem toda uma avaliação por trás para ver se em algum momento estão surgindo sintomas mais ansiosos, mais depressivos, como os pais, né, do Bruno, da matéria, falaram que ele é um guerreiro, que por dentro ele sofre. Então é importante o acompanhamento psiquiátrico e psicológico para que ele possa ter o suporte de saber como lidar com uma doença que ela é socialmente um tanto quanto ainda constrangedora. E precisa de todo esse suporte familiar, psiquiátrico, psicológico, para que a gente possa ter a melhora. O bom é que 1/3 dos pacientes, ao chegar a mais ou menos aos 20 anos de idade, a doença ela simplesmente remite, some. Sozinha. É claro que para ele ter cursado durante toda a adolescência, é importante ter o tratamento para que ele não agrave. Mas ele teve todo o suporte, não cura durante o tratamento, melhora bastante, mas quando chega aos 20 anos, some e a gente pode retirar os remédios. A pessoa passa a ter uma consciência de quando, de repente, ela vai ter tal ato ali da síndrome, quando vem o tique, porque eu até perguntei enquanto passava a matéria do Bruno, o caso do Bruno, há exemplo de quem tem um tique motor mais intenso se pode dirigir. Dirigir, boa. Ela consegue ter uma consciência de
em que momentos isso aparece ali no dia a dia dela ou não? Sim, geralmente é constante, é intermitente, significa que aparece várias vezes durante o dia e ela consegue ter uma premonição, como a gente falou, que aquilo vai surgir. Mas é um espaço de tempo muito curto, são questões de segundo. Eu sinto que vai vir e apenas, às vezes, 4, 5 segundos já vem. Aí não consegue, de repente, preparar o ambiente para aquilo. Para poder parar, exatamente. O diagnóstico, doutora, existem exames precisos para isso ou ele é um diagnóstico clínico? Ele é um diagnóstico clínico. O que a gente pode fazer é, se tiver dúvidas de outras causas do que pode estar ocorrendo, a gente faz exames para descartes. Mas o diagnóstico da síndrome de Tourette é um diagnóstico clínico, ou seja, através do profissional médico, a gente, através da entrevista, consegue já fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Tem alguma relação com hereditariedade? A síndrome de Tourette é uma doença que ela envolve tanto questões genéticas quanto questões ambientais. Então, pode ser, sim, que alguém da família já pode ter tido, eu tenho uma predisposição a ter, mas não exatamente é um fato. Qual é a origem, doutora, como houve a descoberta dessa síndrome? Até o nome é um nome francês, né? Isso. Gilles de la Tourette é o nome do médico francês, mais ou menos 1885 aproximadamente, foi quando ele conseguiu classificar essa doença e dar um nome e descrever o que seria essa doença, né? Ela já existe há séculos, mas foi classificada e diagnosticada com o nome específico mais ou menos aí no século XIX. A origem ela não é totalmente definida, ainda tem-se suposições, existe uma doença pediátrica chamada PANDA, que é quando eu tenho uma infecção de garganta e aquilo ativa o meu sistema imune. Aquilo pode predispor tanto ao toque como ao tique. Então é uma das possibilidades de causas também do tique, mas ainda não houve um diagnóstico definitivo. O toque, ele é bem semelhante, né? A diferença seria que não tem questões de distúrbios motores? Inclusive o tique, ele pode conviver com o toque e o TDAH. São 3 doenças que andam juntos. Então, até por isso é importante o acompanhamento psiquiátrico, porque a criança pode vir com tique, mas eu posso descobrir que junto ela tem um toque ou até um TDAH. Mas sim, elas convivem muito. O toque pode ser que um dos rituais deles sejam atos motores, então ele pode ter um pensamento que causa angústia, para aliviar, ele dá 3 toquinhos no ombro, 3 toquinhos no ombro. Então seria também algum desafio para eu diagnosticar se se trata de um toque ou de um tique. Muito bom de poder falar sobre este assunto. Infelizmente, o nosso tempo na televisão é curto, doutora, mas quero agradecer a sua participação aqui conosco. Quem quiser te encontrar, saber sobre outros temas relacionados à psiquiatria, pode te encontrar como? Sim, então acessa no Instagram, Psiquiatra Rondônia. Lá vão ter mais informações sobre contato. Tem também o meu site, www.psiquiatrarondônia.com.br. Lá você vai conseguir entender um pouco mais a minha formação, a minha história. E caso queiram marcar consultas, lá a gente vai ter os contatos disponíveis. E agradecer também a Celibras, que mais uma vez está nos ajudando a levar este tema a todos os públicos, falando de um assunto tão importante que refere-se diretamente à qualidade de vida dos indivíduos. Então, agradecer a você de casa que todos os sábados está aqui na tela da SIC TV conosco. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente. Ótimo fim de semana. Aproveite.